santo nome, Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Amém. O Rei é exaltado no céu e também nós o exaltamos aqui na terra. Vamos orar? Pai, graças te damos por esse domingo, ó Deus, por esse dia que o Senhor reservou para que possamos nos reunirmos em Teu nome, em vários locais diferentes, ó Pai, nas nossas casas, mas sabemos que Teu Santo Espírito nos une e que Ele nos abençoa, meu Pai, nessa noite, que Ele fala conosco, ó Pai, e que Ele edifica a sua igreja, ó Deus. Nosso pedido é que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor seja exaltado e que o Senhor se alegre, ó Pai, na nossa presença, como temos nos alegrado na Tua, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 67 diz o seguinte: que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós, que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda parte, que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem, que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guias as nações de todas as terras. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará as suas colheitas e Deus, nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão. Convido você para louvar a Deus nessa noite. Esse primeiro cântico, ele diz que o Senhor é bom em todo tempo, que não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importam as circunstâncias, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, ele continua sendo bom e a gente pode se alegrar na presença dele. E um dia todos os povos de todo o mundo, como disse o salmista, celebrarão o eterno. Que Deus assim possa então receber os nossos louvores nessa noite. Vamos louvar a Deus?
Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei em tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei em tudo que é. Deus é bom. De fato, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17, diz o seguinte: lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julga de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Esse texto fala para a gente que o preço que foi pago para que Deus nos resgatasse dos nossos pecados foi o precioso sangue de Jesus. Muito mais valoroso do que qualquer tesouro que possa haver nessa terra. O sangue de Jesus, ele foi o grande preço que Deus pagou para poder nos libertar das nossas vidas pecaminosas. Vamos então louvar a Deus, o Deus que nos liberta, o Deus que nos salva, o Deus que nos perdoa. Esse cântico diz: aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te exaltamos, te adoramos com ações de graça, com gritos de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos para a tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Que isso possa ser verdade na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Da cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Da cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, te celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou,
nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, é te celebramos, com ações de graças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, é te celebramos, com ações de graças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Será que você pode declarar isso? Mesmo em meio às adversidades, em meio às contrariedades da vida, será que você consegue de fato confessar que você crê num Deus que é bom o tempo todo? Um Deus que sabe o que faz, que cuida de nós. Um Pai amoroso que sabe tudo aquilo que seus filhos precisam. Eu quero convidar você a louvar nessa noite. Eu quero convidar você a também levantar o seu grito ao céu
dizendo: Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar na força e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Ruth, capítulo 4.
Boaz casa com Ruth. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: Meu amigo, venha aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: Sentem-se aqui. Eles se sentaram e Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: Eu compro as terras. Aí Boaz disse: Se você comprar as terras de Noemi, terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: Nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque, e de Quilion e de Malom. Também casarei com a Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam: Sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: O Senhor faça com que essa mulher que veio ao seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém e Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa, para ser a sua mulher. Eles tiveram relações, e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: Nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Essa é a palavra de Deus. Graças a Deus pela sua palavra. Irmãos, ao longo desse mês, nós vimos a história de Ruth, que é a história de uma família que foi forjada em meio às crises. A cada domingo nós temos estudado um capítulo desse pequeno livro e nós aprendemos alguns princípios que podem fortalecer as nossas famílias quando nós também passamos por adversidade. Por exemplo, no primeiro domingo de junho, nós vimos o primeiro capítulo e a lição que a gente tirou desse capítulo foi que no meio das crises é necessário mantermos as alianças, que nós não venhamos a desenvolver nas nossas famílias relacionamentos utilitaristas, nem nas nossas famílias, nem nas nossas comunidades, né? Em segundo lugar, no domingo seguinte, a gente viu que em meio às crises é necessário que a gente trabalhe duro, que a gente se dedique, que a gente se esforce, mas que ao mesmo tempo a gente confie na providência de Deus. E no domingo passado nós vimos que no meio das crises é importantíssimo a gente escutar, nós darmos ouvidos às pessoas mais velhas, escutarmos aqueles que têm mais experiência do que nós. E hoje o nosso tema é: em meio às crises, seja honesto.
em meio às crises, seja honesto. A gente vê isso nesse trecho que foi lido, né? Eu vou separar a minha palavra em 3 momentos. A atitude de Boaz, a atitude do parente mais próximo e o verdadeiro Boaz. Então, em primeiro lugar, a atitude de Boaz. Lembre-se que na cena anterior, no capítulo 3, nós temos Ruth e Boaz na eira, né? Ela segue os conselhos da sogra, ela faz como a sogra orienta, e ela vai até o encontro de Boaz, e no momento certo ela pede Boaz em casamento, certo? Ela diz para ele: estende sobre mim a sua capa, ou estende sobre mim as suas asas, né? E nós vimos semana passada que isso foi um pedido de casamento. Então, nessa leitura que foi feita hoje, a gente vê que Boaz sai da eira. A eira ficava na região rural, né? Ali do vilarejo, da cidade, e ele vai até a porta da cidade, ele vai até a entrada da cidade, o portão da cidade. E na antiguidade, meus irmãos, o portão da cidade ele era uma espécie de mistura de prefeitura com fórum, né, tribunal, porque era no portão da cidade que a vida social era resolvida. Era no portão da cidade que a vida da cidade ela era administrada pelos anciãos, pelas pessoas mais velhas, né, do povo. E perceba então que Boaz, sem demora, né, ele decide resolver legalmente 2 situações que envolvem ali a vida de Ruth, de Noemi, né, e até esse pedido de Ruth de casamento. Em primeiro lugar, a primeira situação que Boaz tenta resolver é a questão do resgate das terras da família de Elimeleque, né? O resgate das terras da família de Elimeleque. A Bíblia de Estudos NVT, ela traz uma explicação que eu quero ler para os irmãos, né, que ajuda a gente a entender o que se passa quando ele discute então com aquele parente próximo sobre a compra da terra de Elimeleque. As notas dizem assim, abre aspas: a lei exigia que um parente próximo, o resgatador da família, comprasse a terra quando o proprietário tivesse de vendê-la. Isso está lá em Levíticos, capítulo 25, do verso 23 ao 34. Por meio dessa prática, a família mantinha a posse da propriedade e o resgatador ficava responsável pela terra até que o proprietário se recuperasse financeiramente e pudesse comprá-la de volta. Então funcionava mais ou menos assim. Imagina que o meu avô, né, fosse dono de uma grande fazenda e cada filho do meu avô herdaria, né, um pedaço de terra, um pedaço da fazenda quando o meu avô morresse. E da mesma forma, eu e os meus irmãos, nós herdaríamos uma parte da terra do meu pai, né, e assim sucessivamente. Agora imagine que dentro então, dessa terra aí da minha família, eu seja um homem que fique endividado, né? E eu adquiro uma dívida a ponto de que para eu poder quitar essa dívida eu preciso vender a terra que é minha, né? A herança que eu recebi do meu pai. O que a lei dizia era que os meus irmãos, eles tinham a obrigação de comprar a minha terra, né? Para quê? Para que a fazenda ela pudesse continuar dentro da nossa família, certo? Agora, se nenhum irmão meu pudesse comprar, ou se nenhum deles tivesse interesse em comprar o meu pedaço de terra, até que eu me levantasse financeiramente, eu pudesse comprar de volta do meu irmão, essa obrigação de comprar a terra, ela ia passar para os meus primos, né? E assim sucessivamente também, os primos de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau, né? De tal forma que havia todo um esforço para garantir que a terra continuasse dentro da família, certo? E é isso que Boaz tenta resolver no verso 2 ao verso 4. Boaz, ele era um dos parentes resgatadores, mas ele não era o mais próximo. É como se Boaz fosse um primo de 3º grau
e antes dele houvesse um primo de segundo grau. Então o primo de segundo grau ele tinha a preferência da compra antes de Boaz. E é por isso que ele chama então esse parente, né, anônimo, que a gente não sabe o nome, esse parente próximo, e oferece a terra para que esse homem compre. Esse é o primeiro problema que Boaz tenta resolver. Agora, o segundo que está ligado a esse é o problema de... Boaz tenta resolver a questão do que a gente chama da lei do levirato. O que é isso? O casar-se com a viúva, no caso Ruth, para poder garantir um herdeiro para o marido falecido. Então eu vou te explicar citando mais uma vez os comentaristas bíblicos. Eles dizem o seguinte: o costume mencionado nesse episódio é a lei do levirato, do latim a palavra levir, que quer dizer irmão do marido, né? Segundo esse costume, que foi incorporado na lei de Deus em Deuteronômio 25, capítulo 25, do verso 5 ao verso 10, se um homem morria sem filhos, seu irmão ou parente mais próximo se casaria com a viúva para produzir um filho que daria continuidade ao nome da família do falecido e herdaria sua propriedade. Ao que parece, o parente próximo tinha o direito de recusar, mas ele seria desonrado na família por se recusar a perpetuar o nome do irmão. Então era mais ou menos assim que funcionava. Se eu morresse sem ter filhos, o meu irmão tinha a obrigação de se casar com a minha esposa, que agora era viúva, e de ter um filho com ela. Acontece que esse primeiro filho que o meu irmão tivesse, então, com a minha esposa, agora viúva, né, ele seria considerado meu filho e não filho do meu irmão, certo? Dessa forma, o pedaço de terra que pertencia a mim, né, dentro da fazenda lá, né, do meu avô, dos meus pais, ele acabava ficando com esse filho do meu irmão, que se casou com a minha esposa viúva, certo? Mas a criança, ela seria de certa forma considerada meu filho e não filho do meu irmão. Somente os filhos que ele tivesse depois desse primeiro que seriam considerados filhos dele e que aí herdariam a parte do meu irmão dentro da terra. Deu para entender? E é sobre isso que Boaz fala então no verso 5, né? Quando ele fala para o parente mais próximo que além então dele comprar a terra, ele tinha que se casar com a Ruth, né? Percebe então que o que está acontecendo aqui? Como eu falei, a atitude de Boaz. Boaz ele é um homem justo e ele age com honestidade, mesmo correndo o risco de não ter ou de não conseguir aquilo que de fato ele queria, que no caso aqui era se casar com Ruth, né? Ele não sabia se o parente mais próximo ia aceitar se casar com Ruth. E quando ele oferece a terra e ele oferece a mão de Ruth, né, em casamento para o parente, ele está se arriscando a perder aquilo que ele mais desejava. E aqui, meus irmãos, a gente pode entender algo importante sobre a honestidade. Ser honesto é sempre um passo de fé. Ser honesto é sempre um passo de fé. Para ser honesto é necessário que a gente esteja disposto a arriscar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos desejos e que a gente confie, né, que Deus vai dar a resposta certa. Só consegue ser honesto aquele que confia em Deus. Do contrário, se a gente não confiar em Deus, a gente vai tentar fazer a coisa do nosso jeito. A gente vai tentar arrumar um esquema. E quando a gente fizer isso, a gente vai acabar pervertendo a justiça para tentar fazer com que a nossa vontade prevaleça e não a vontade de Deus. Por isso que só consegue ser honesto aquele que confia em Deus. E é essa a atitude de Boaz. Tendo dito isso, vamos entender agora a atitude do parente mais próximo. Esse é meu ponto 2. No verso 4, então, você pode ver que esse parente mais próximo, a princípio, ele deseja a terra que pertence a Elimeleque.
Mas no versículo 6, depois que Boaz fala que ele também tem que casar com a Ruth, ele não aceita a terra porque ele não quer se casar com Ruth. Ou seja, vamos lembrar aqui, Boaz foi resolver duas questões legais. De um lado tinha um resgate da terra, de outro lado tinha um resgate do nome do falecido esposo da viúva, né? O parente anônimo, ele quer resolver somente a primeira questão. E ele não aceita resolver a segunda questão, que na verdade é muito mais importante do que a primeira, porque ela oferece para a família de Elimeleque uma solução muito mais permanente, né, do que simplesmente o resgate da terra. Nesse sentido, então, a gente tem que se perguntar por que esse homem não quer se casar com Ruth. E no verso 6 ele dá a razão. Ele fala, se eu me casar com ela, ele diz, isso poria em risco minha própria herança, né? Ou seja, qual é o medo, qual é a preocupação desse homem? Eu quero citar mais uma vez os comentaristas bíblicos. Eles dizem o seguinte, abre aspas, seu temor podia ser que, caso tivesse um filho com ela, e aquele filho fosse o único herdeiro sobrevivente, os seus bens fossem transferidos à família de Elimeleque. Nesse caso, seu risco não era maior que o que Boaz assumia. Ou seja, ele tem medo de prejudicar a própria herança dele. Porque se ele casa com Ruth e aquele filho que ele tem com Ruth é o único herdeiro, o filho que ele tem com Ruth ia herdar a parte de Elimeleque e automaticamente ele ia herdar a parte do parente também, né? E aí aquilo que ele tinha ia passar para a família de Elimeleque e ele ia perder tudo, certo? Ou seja, o que isso ensina para a gente a respeito da honestidade? Para a gente ser honesto, a gente tem que estar disposto a enfrentarmos possíveis prejuízos, né? Por isso, só consegue ser honesto quem é generoso. Se a gente não tem um coração generoso, a gente não vai ter disponibilidade de enfrentar os riscos de termos prejuízos, né? E Boaz, ao contrário do parente anônimo, ele aceita o risco de perder tudo aquilo que ele tinha. E um comentarista bíblico, mais uma vez, vai falar o seguinte, a fé em Deus, lembra que a honestidade é um passo de fé, inclui a disposição de correr riscos. O parente resgatador não nomeado no texto desejava preservar seu bom nome por meio de seus herdeiros e, com isso, perdeu uma oportunidade de ser generosamente fiel. Boaz, em contrapartida, assumiu o risco de ser fiel e generoso e foi amplamente recompensado. Com isso, a gente consegue entender quem é a pessoa que na verdade Boaz aponta. E esse é meu terceiro ponto, o verdadeiro Boaz. Quem é o verdadeiro Boaz? Verso 9 e 10 vai dizer para a gente então que Boaz ele se torna legalmente o resgatador da família de Elimeleque. Na frente dos juízes, na frente dos anciãos, ele segue todo o trâmite legal para poder comprar a propriedade de Elimeleque e para poder também se casar com Ruth. Ou seja, ele assume a dívida da terra, que era de Elimeleque, e ele se casa com a viúva de Malom, correndo o risco de perder a sua propriedade para a família de Elimeleque, se o filho que ele tivesse com Ruth fosse o único herdeiro. Em outras palavras, meus irmãos, Boaz arrisca perder tudo aquilo que ele tem. Ele se arrisca a perder tudo que tem para salvar uma família que foi destruída pelo poder da morte. É isso que ele faz.
ele coloca em xeque, ele coloca em risco, ele coloca na mesa todas as posses dele para poder salvar uma outra família. E ele salva essa família cumprindo a lei de um lado, ele segue a lei, ele segue todo o processo legal, e de outro lado, ele salva essa família sendo extremamente amoroso com essa família, extremamente generoso. Dessa forma, Boaz aponta para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, que é descendente de Boaz, é o último e verdadeiro Boaz. Jesus Cristo é o resgatador perfeito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus Cristo, que é o filho de Boaz e Ruth, o descendente deles, ele é o homem justo, o homem honesto, que arriscou tudo aquilo que ele tinha para salvar não somente uma família, mas para salvar todo o mundo do poder da morte. Jesus arriscou tudo que ele tinha, inclusive sua própria vida, e ele investiu seu sangue precioso para salvar do poder da morte, não somente uma família, mas o mundo inteiro. E ele salvou o mundo cumprindo as duas coisas. De um lado, Jesus obedeceu à lei. Jesus cumpriu uma lei perfeitamente, em todos os rigores dela. Mas quando ele morreu, ele assumiu o lugar nosso. Nós que somos transgressores da lei, nós somos aceitos por Deus porque Jesus tomou o nosso lugar. Ele cumpriu a lei no nosso lugar, para que através da morte dele nós fôssemos justificados diante de Deus, pela obediência dele. E ele salvou o mundo de outro lado, amando o mundo generosamente. E ele amou o mundo de tal forma que através do seu sangue, a igreja, que é a noiva dele, a igreja que se torna a esposa dele, através do sangue que ele derramou na cruz, essa igreja foi purificada para poder ser apresentada sem máculas ao seu noivo. Dessa forma, Jesus firmou uma nova aliança com sua igreja e com toda a humanidade através de sua igreja. Por isso que Jesus é o verdadeiro Boaz e é o último Boaz. Agora, meus irmãos, quais são as implicações práticas dessa verdade para a gente hoje? Perceba o seguinte: se você tentar ser honesto hoje, mas fizer isso a partir de suas próprias capacidades, é bem provável que você seja honesto, mas que você não tenha amor. É bem provável que você seja honesto, mas você não consiga ser generoso. E nesse caso, você vai se tornar uma pessoa legalista. Você vai cumprir a lei, você vai fazer tudo certo, você vai fazer tudo correto. Mas você não vai passar de um legalista. Alguém que vive julgando os outros, alguém que vive acusando os outros. Porque você não vai conseguir ter amor. De outro lado, se você disser assim, não, amor é a coisa mais importante, né? É muito mais importante do que essa questão legal, né? Provavelmente você vai ser alguém que tenta amar a tudo e a todos. Só que provavelmente você vai deixar de lado a lei. E é bem provável então que você seja muito amoroso, que você se torne uma pessoa muito preocupada, né, com as causas humanitárias, com o bem-estar das pessoas, mas que você não consiga resolver de maneira prática também, de maneira estrutural, né, os problemas do mundo. Por quê? Porque você vai estar sendo sensível às questões humanas, você vai estar sendo amoroso, mas você não vai transformar o sistema, porque a lei tem a ver com estruturas, a lei tem a ver com sistemas, né? Nesse caso, então, você se torna uma pessoa liberal, alguém que é amoroso, mas que age por fora da lei, alguém que é amoroso, mas age por fora do sistema e não muda o sistema de fato. Por isso que a única forma da gente conseguir unir o amor que se doa, o amor que é generoso
e a lei que oferece estrutura, a lei que oferece o sistema, né, para que as coisas se encaixem, é através da nova aliança que Jesus fez e que Ele estabeleceu através do Evangelho da Graça. E só é capaz, meus irmãos, de aceitar o Evangelho da Graça aquele que sabe que não é digno. Você sabe por quê que muito provavelmente Boaz foi tão generoso em acolher Ruth e Noemi? Eu tenho para mim que Boaz foi um homem generoso com Ruth e com Noemi, porque ele sabia que ele não era um homem digno. Sabe por quê? Porque a mãe de Boaz tinha sido no passado uma prostituta. De onde que eu estou tirando isso? Quando você lê a genealogia de Jesus lá em Mateus capítulo 1, e você chega no verso 5, está escrito o seguinte: Salmão gerou Boaz. E se você comparar essa genealogia com a genealogia que tem aqui no final do livro de Ruth, no capítulo 4, você vai ver que é a mesma genealogia. E está dizendo o seguinte, lá em Mateus: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem é Raabe, meus irmãos? Raabe é a prostituta de Jericó, que acolheu os espiões que vieram para observar a terra, quando eles estavam sondando a terra. Raabe, então, é aquela prostituta que acolhe, né, que coloca um fio vermelho para que eles pudessem localizar. E diz que de toda a cidade de Jericó que foi destruída, a única família que sobreviveu foi a família da prostituta Raabe. E lá em Hebreus, no capítulo 11, Raabe é apontada como uma mulher de fé. Tiago vai falar a mesma coisa, que ela foi uma mulher de fé. Mas antes dela se tornar uma mulher de fé, ela era uma prostituta. Somente aqueles que sabem que não são dignos estão abertos a essa mensagem do Evangelho da Graça. Somente aqueles que sabem que não são dignos conseguem se apoiar não no seu poder, não na sua honestidade, não na sua pureza, mas na honestidade, na pureza e no mérito de Jesus Cristo. E é assim que a gente consegue juntar lei e amor. Lei e amor. É assim que a gente consegue ser honesto e generoso ao mesmo tempo. E sabe qual que é o resultado disso? O resultado disso é restauração. Verso 14 diz pra gente que Noemi voltou a ser plena. Noemi voltou a ser uma mulher cheia, né? Aquilo que a morte tinha roubado de Noemi, a ponto de mudar a estrutura dela, a ponto dela não se reconhecer mais, a ponto dela se tornar uma mulher amarga, foi restaurado pela vida e pelo Deus da vida. Irmãos, eu quero deixar duas aplicações bem práticas. Nós precisamos de restauração que venha da honestidade, em duas áreas principais que o livro de Ruth toca. A primeira área é através dos nossos trabalhos. A gente precisa de gente disposta a ser honesta, mesmo que isso implique em perdas. Gente disposta a ser generosa, mesmo que isso implique em prejuízo pessoal. Gente que é movida pela graça de Deus. Gente que coloca a vontade de Deus acima de tudo e a justiça do reino acima de tudo. E é só assim que a gente vai mudar o mundo. Agora, em segundo lugar, nas nossas famílias, que é outra grande área que o livro de Ruth toca, a gente precisa de gente disposta a ser honesta, mantendo as alianças. Boaz firma uma nova aliança com Ruth, né? E perceba uma coisa, como eu disse na semana passada, alguns acham que quando Ruth se encontra com Boaz na eira, e ela descobre o pé dele, né? Alguns acham que isso tem um sentido sexual, mas todos os comentaristas bíblicos dizem que não tem nada a ver com sexualidade. Boaz não conhece Ruth sexualmente
antes dele se casar com ela. Por quê? Porque ele estabelece uma aliança com ela. Isso significa que Boaz não estava querendo somente o corpo de Ruth. Ele amava Ruth. Só que além de amar a Ruth, ele está disposto a cumprir a lei. Ele está disposto a fazer tudo dentro daquilo que era legal, tudo dentro daquilo que era correto. E as nossas famílias estão carentes de pessoas dispostas a manterem as alianças, a junção da lei com o amor, para que o mundo creia que de fato Jesus veio a esse mundo. Você quer que tua família seja uma família abençoada, apesar da crise, apesar das dificuldades? Disponha-se a viver dentro da honestidade que brota do Evangelho da Graça, dentro da honestidade que brota por causa do sacrifício de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que Ele te ajude a agir com muita honestidade. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Eu quero te abençoar, meu irmão, nessa noite, para que você tenha uma semana abençoada. Que Deus te fortaleça, que através dessa palavra você também possa assumir um compromisso de viver uma vida honesta, né? Uma vida pautada pelo Evangelho, conforme ele foi praticado por Boaz, como a gente viu, que é um símbolo de Jesus Cristo, que é o grande libertador nosso, o grande resgatador, aquele através de quem a gente consegue juntar tanto a lei quanto o amor, a gente consegue viver uma vida honesta por causa do Evangelho de Jesus, que nos salvou por causa da sua graça. Vamos orar então e vamos receber a bênção. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados e que perdoados, ó Pai, possamos, livres, ó Deus, libertos, possamos vivermos em liberdade, ó Pai, em honestidade, ó Deus, sem fazermos qualquer esquema, meu Pai, para conseguirmos as nossas coisas, sem articularmos, meu Deus, através da politicagem, meu Pai, através dos conchavos, ó Deus. A gente não precisa disso, ó Deus, e que o Senhor possa abençoar os nossos trabalhos, abençoar nossas famílias, meu Pai, abençoar a nossa igreja, abençoar a nossa cidade, ó Deus, de tal forma que as coisas aconteçam, meu Pai, a partir da verdade, a partir da Tua graça, ó Deus, e que assim o Senhor fortaleça o Teu povo a cada dia, ó Deus, que o Teu povo possa viver, meu Pai, uma vida honesta, uma vida justa, uma vida que de fato glorifica o Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, meu irmão, minha irmã. Eu desejo que o Eterno vá à tua frente, que Ele guie você no caminho que você deve andar. Eu desejo que o Eterno possa estar atrás de você, te protegendo e te livrando de todo mal. Eu desejo que o Eterno possa estar embaixo de você, como uma rocha para poder sustentar a tua vida. Eu desejo que o Eterno possa estar acima de você, para que do alto dos céus Ele derrame bênçãos sem medidas. Acima de tudo, meu irmão e minha irmã, eu desejo que o Eterno caminhe do teu lado. Se você tropeçar e cair, que mais uma vez Ele te levante. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e o consolo do Espírito permaneçam conosco e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe e uma ótima semana. Essa primeira música que eu vou cantar, inclusive, ela fala justamente para você que talvez está se sentindo perdido, que está se sentindo desamparado. Essa canção, escolhi essa canção para lembrar a você que não tem como a gente cair mais profundamente do que nas mãos de Deus. A mão de Deus, ela sempre nos ampara. Que ela possa te amparar também neste momento. A doce mão de um poderoso amigo me traz a paz do alto do seu trono e me faz sentir que não estou perdido e tira o mal que me
sono. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me amparar. A sombra desse amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. Se aflito estás em busca de um auxílio, se não tens paz nem vida tens também, levanta os olhos, pois não estás perdido. Estás nas mãos de um Deus que te quer bem. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me amparar. Feliz à sombra desse amor, e em sua